Desde que a humanidade deixou de ser nômade e começou a criar raízes, o homem tenta deixar sua marca no mundo com monumentos incríveis. Prédios que alcançam os céus e monumentos com mais de 4.000 anos de existência são testemunhas da genialidade humana. E hoje te convido a ver de perto essas maravilhas criadas pelo homem. Viaje comigo pelas 22 maravilhas do mundo criadas pelo homem e descubra lugares impressionantes que até hoje atraem milhões de turistas ao redor do mundo. Com mais de 7 milhões de visitantes por ano, a Torre Eiffel é uma das atrações turísticas mais populares do mundo. Projetada pelo arquiteto Gustave Eiffel, que batizou a torre com seu nome, o monumento é um símbolo inconfundível de Paris, sendo avistada de praticamente toda a cidade. Construída entre 1887 e 1889, a Torre Eiffel foi originalmente erguida como a entrada impressionante para a Exposição Mundial, que aconteceria naquele ano. A torre se eleva a 324 metros de altura e foi por anos a estrutura feita pelo homem mais alta do mundo, até que o Empire State Building roubou o título em 1930. Apesar de hoje ser o orgulho de Paris, a torre nem sempre foi unanimidade. Muitos parisienses achavam o monumento feio e alegavam que ele destoava do resto da cidade. Algumas pessoas até fizeram abaixo-assinado para derrubar a torre. Por sorte, a Torre Eiffel resistiu e hoje encanta milhões de turistas que a visitam. A Torre de Pisa, situada na deslumbrante Piazza dei Miracoli, é muito mais do que uma estrutura arquitetônica. Com sua inclinação surpreendente de 4 graus, dando a impressão que vai tombar a qualquer momento, essa torre românica do século XI se tornou um ícone mundialmente reconhecido. Sua construção começou em 1173, e a torre nunca teve vida fácil, começando a inclinar-se logo no começo devido ao solo macio do terreno, que não aguentou seus 56 metros de altura. Isso fez com que a obra levasse incríveis 199 anos para ser concluída. Ao longo dos anos, várias intervenções foram realizadas para estabilizar a inclinação da torre e evitar um possível colapso. Hoje ela continua estável e atraindo turistas de todo o mundo. A Ópera de Sydney, um ícone arquitetônico do século XX, não é apenas um teatro. É uma obra-prima que conta uma história fascinante. Do design inovador de J.N. Woodson, que a transformou em algo parecido com conchas ou velas de barco, à sua construção desafiadora que durou 14 anos, cada pedaço dessa joia australiana é repleto de curiosidades. Com mais de 1 milhão de azulejos brancos, a cobertura brilha sob o sol australiano. Localizada no deslumbrante Porto de Sydney e cercada pelos exuberantes jardins botânicos reais, a ópera é uma verdadeira maravilha arquitetônica. O enorme Buda de Leshan é uma gigantesca estátua de Buda, esculpida numa face de penhasco no oeste da China, iniciada no ano de 713, durante a dinastia Tang. A estátua não foi concluída até o ano de 803 e foi resultado do esforço de milhares de escultores e trabalhadores. Com impressionantes 71 metros de altura, o monumento é a maior representação de Buda esculpida em pedra do mundo, sendo temas de poesias, canções e histórias. A Ponte Golden Gate, com sua arquitetura única, é um verdadeiro símbolo de São Francisco. Concluída em 1937, a ponte é uma obra de engenharia notável, estendendo-se por aproximadamente 2,7 quilômetros e conectando a península de São Francisco ao condado de Marin. Suas torres atingem cerca de 227 metros, proporcionando uma vista panorâmica deslumbrante da icônica Baía de São Francisco. Localizada em uma área conhecida por seus nevoeiros, sua coloração avermelhada não é só estética, sendo dessa cor para tornar a ponte mais visível. Apesar de ter sido construída a mando de Ivan, o Terrível, a Catedral de São Basílio, não tem nada de terrível. Pelo contrário, ela é um dos pontos turísticos mais famosos da Rússia. A catedral foi construída em 1555 na Praça Vermelho em Moscou e chama a atenção por suas cúpulas coloridas em forma de cebola. Apesar de suas cúpulas distintas, a catedral possui uma torre central ausente, adicionando um toque de mistério à sua estrutura.
Ao longo dos anos, a Catedral de São Basílio se tornou um símbolo nacional da Rússia, representando sua rica herança e arquitetura única. As estátuas moais são verdadeiras guardiãs de segredos. Erguem-se na Ilha de Páscoa, imortalizando a arte e a cultura do povo Rapa Nui. Sua construção até hoje é um mistério. Tendo sido construídas entre os séculos XI e XV, acredita-se que os moais tinham propósitos de rituais e religiosos, sendo erguidos em homenagem a antepassados ou líderes tribais. Desde pequenas estátuas de 2 metros até gigantes de 21 metros, cada moai possui sua singularidade, alguns pesando mais de 80 toneladas. Erguendo-se majestosas nas terras altas etíopes, as 11 impressionantes igrejas monolíticas foram concebidas pelo rei Lalibela com o propósito de serem a Nova Jerusalém. Ao longo dos séculos 7 a 13, essas magníficas estruturas foram habilmente esculpidas de cima para baixo na rocha, criando uma paisagem única e reverenciada. Um intricado labirinto de túneis e passagens conecta essas obras-primas arquitetônicas, proporcionando uma experiência única para os visitantes. Figurando entre os monumentos mais imponentes do Egito, Abu Simbel é composto por 2 enormes templos esculpidos na rocha, situados na margem ocidental do lago Nasser. Originalmente, esses 2 templos gêmeos foram meticulosamente talhados na encosta da montanha durante o reinado do faraó Ramsés II, no 3º século a.C., como uma duradoura homenagem a ele e à sua rainha, Nefertari. O complexo inteiro foi cuidadosamente realocado na década de 60 para evitar a submersão durante a formação do Lago Nasser, um colossal reservatório artificial criado após a construção da barragem de Assuã, no Rio Nilo. Fruto da visão arquitetônica do rei Ludwig I da Baviera, o castelo de Neuschwanstein é verdadeiramente o arquétipo do castelo de conto de fadas. Foi, inclusive, a imponência das altas torres e o estilo renascentista romântico deste castelo que serviu de inspiração para o Castelo da Bela Adormecida, imortalizado na obra de Walt Disney. A construção dessa majestosa fortaleza teve seu início em 1869. Contudo, Ludwig nunca teve a oportunidade de habitar sua grandiosa criação, pois veio a falecer em 1886, no mesmo ano em que o castelo foi concluído. Localizado no sul da Baviera, entre montanhas adornadas por densas florestas e lagos que refletem como espelhos, o cenário que circunda o castelo de Neuschwanstein é tão deslumbrante quanto a própria construção. O coração do mundo católico, a Basílica de São Pedro, é uma imponente igreja com uma altura interna de 122 metros. Para dar uma ideia de sua vastidão, o ônibus espacial, juntamente com seus foguetes auxiliares, poderia caber dentro dela, assim como a Estátua da Liberdade. Localizada no local tradicional onde o apóstolo Pedro foi crucificado e sepultado, a construção do edifício atual teve início em 1506 e foi concluída em 1615. Este complexo icônico contou com a colaboração de renomados artistas. Michelangelo foi o responsável pelo design da cúpula, enquanto Bernini projetou a grandiosa Praça de São Pedro. Uma dica é conhecer o subterrâneo da Basílica de São Pedro, onde supostamente está enterrado o santo. O passeio dá acesso direto à Basílica e ainda conta com guias brasileiros. Construído com impressionantes 2 milhões de blocos de pedra vulcânica, o Borobudur, na Indonésia, é uma maravilha arquitetônica e o maior templo budista do mundo. Sua construção remonta ao século IX. No entanto, o templo foi abandono até ser redescoberto no século XIX. O Borobudur é composto por 6 plataformas quadradas, culminando em 3 plataformas circulares. Ao percorrer um caminho de iluminação, os visitantes atravessam os 3 níveis representativos da cosmologia budista: o mundo das formas e o mundo sem forma. O complexo é adornado com mais de 2.000 relevos e 500 estátuas de Buda. Antigamente conhecida como a Cidade do Sol, o extenso complexo de Baalbek, no Líbano, abriga algumas das mais impressionantes ruínas romanas. Entre elas,
destacam-se dois dos maiores e mais magníficos templos: o Templo de Baco e o Templo de Júpiter. Este último foi concebido para ser o maior templo do Império Romano, cercado por 54 colunas massivas de granito, cada uma com 21 metros de altura. Atualmente, apenas 6 dessas colossais colunas permanecem de pé, mas mesmo essas são incrivelmente impressionantes. O templo mais bem preservado no local é o Templo de Baco, construído no ano 150 d.C. Apesar de ter sido alvo de saques ao longo dos séculos para a obtenção de materiais de construção, Baalbek permanece como um local histórico significativo e é uma das atrações turísticas mais populares do Líbano. A Acrópole de Atenas, situada em uma colina monumental, oferece uma visão verdadeiramente impressionante. Este local abriga uma série de sítios antigos que remontam ao século V a.C. Dentre as atrações que adornam a Acrópole, destacam-se o Templo de Atena, o Erechtheion e o icônico Partenon. Construído no apogeu do Império Ateniense, o Partenon não apenas é um marco da Grécia, mas também fascina com sua imponente fileira de colunas. Ao cair da noite, a Acrópole ganha vida com uma iluminação esplêndida, criando um brilho que se estende por toda Atenas. Um dado curioso é que a Acrópole era mais do que um simples local religioso e cultural. Era também um local estratégico militar, proporcionando uma visão privilegiada da cidade de Atenas. Estendendo-se por 15 províncias chinesas e regiões autônomas, a Grande Muralha da China é uma incrível obra humana e a estrutura mais longa já construída pelo homem. A muralha é tão longa que percorrer toda a sua extensão demoraria 18 meses. Composta por uma série de seções distintas de muros e fossos, esta magnífica construção foi erguida durante 6 dinastias chinesas, originalmente como uma defesa contra invasores. Com mais de 2.000 anos de existência, algumas partes da muralha agora estão em estado de ruína. Além disso, a muralha não servia apenas como uma barreira defensiva. Ela também tinha torres de vigia, sinalização e estabelecimentos militares ao longo do percurso, demonstrando a complexidade e eficácia dessa construção monumental ao longo da história chinesa. Situada no topo do Pico Corcovado, a 710 metros acima do nível do mar, a imponente estátua do Cristo Redentor se destaca majestosamente, com seus braços abertos sobre a Guanabara, observando a cidade. A construção dessa magnífica estátua teve início em 1922, durante a era dourada do movimento Art Deco, e é reconhecida como a maior estátua desse estilo em todo o mundo, sendo composta de concreto e pedra-sabão. A estátua do Cristo Redentor foi eleita uma das 7 maravilhas do mundo moderno em 2007, destacando sua importância como ícone não apenas do Rio de Janeiro, mas do mundo todo. Além disso, sua presença imponente é ainda mais espetacular ao entardecer, quando as luzes começam a iluminar a cidade. Machu Picchu é uma esplêndida representação da civilização Inca, que floresceu antes da chegada dos espanhóis. Localizada nas majestosas montanhas dos Andes peruanos, esta cidade serviu como palácio para o imperador, fortaleza e local de cerimônias religiosas. Preservado intocável pelos conquistadores espanhóis, o local foi abandonado após a conquista, até ser redescoberto por um professor americano nos primeiros anos do século XX. Erguida com maestria utilizando pedras polidas, a cidade é um fascinante exemplo da arquitetura inca clássica, proporcionando vistas espetaculares das paisagens circundantes. A Estátua da Liberdade, um presente generoso da França aos Estados Unidos, está situada na Ilha da Liberdade e permanece como um dos ícones mais reconhecidos globalmente. Sua construção foi finalizada na França, em julho de 1884, sendo transportada para Nova York no ano seguinte. A majestosa Dama da Liberdade, em seu pedestal, se eleva a uma impressionante altura de 93 metros. Os visitantes têm a oportunidade de subir até o topo para desfrutar das vistas panorâmicas de Brooklyn e apreciar a engenhosa estrutura de suporte projetada por Gustave Eiffel, famoso pela Torre Eiffel. Ao longo dos anos, a Estátua da Liberdade se tornou não apenas um símbolo da liberdade, mas também um farol de boas-vindas
para aqueles que chegaram em busca de uma nova vida nos Estados Unidos. O Coliseu de Roma, construído entre 70 e 80 d.C., é um icônico anfiteatro que testemunhou espetáculos grandiosos da Roma antiga. Com capacidade para 50 mil espectadores, era palco de gladiadores, batalhas navais simuladas e eventos públicos. Sua engenharia inovadora incluía uma arena elevatória e um elaborado sistema de túneis. Durante séculos, sobreviveu a terremotos e saques. Os eventos eram financiados por imperadores para ganhar popularidade. Hoje, o Coliseu é um dos principais destinos turísticos do mundo, refletindo a grandiosidade da civilização romana e seu impacto duradouro na arquitetura. Petra, a cidade rosa esculpida nas rochas da Jordânia, foi construída pelos nabateus no século VI a.C. Destacando-se pelo seu esplendor arquitetônico, serviu como rota de comércio crucial entre o Oriente e o Ocidente. Os nabateus habilmente esculpiram templos, teatros e tumbas diretamente nas imponentes falésias de arenito. Petra ficou anônima durante séculos, sendo redescoberta apenas em 1812 pelo explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt. Hoje, é patrimônio mundial da Unesco e uma das 7 maravilhas do mundo, atraindo visitantes com sua rica história e beleza única. O Taj Mahal, majestoso mausoléu em Agra, na Índia, foi construído pelo imperador Shah Jahan em memória de sua esposa Mumtaz Mahal, que faleceu durante o parto. Concluído em 1653, o edifício de mármore branco é uma obra-prima da arquitetura hindu. Conhecido por sua simetria perfeita e detalhes intrincados. A história romântica por trás de sua criação adiciona uma camada de significado, tornando-o um símbolo duradouro de amor. A mudança de cores do Taj, de rosa ao nascer do sol até o branco durante o dia e o pôr do sol, é uma maravilha natural que encanta visitantes. As pirâmides, como as grandiosas pirâmides de Gizé no Egito, erguem-se como testemunhas imortais da habilidade e engenhosidade dos antigos egípcios. Construídas há mais de 4.500 anos, essas estruturas massivas serviam como túmulos para faraós, recheados de tesouros e artefatos funerários. O processo de construção envolvia milhares de trabalhadores e uma complexa engenharia. A precisão na orientação das pirâmides em alinhamento com os pontos cardeais é impressionante, indicando uma avançada compreensão astronômica. Envolvidas em mistério e fascinação, as pirâmides permanecem como ícones imortais da antiguidade egípcia. Esses monumentos são incríveis, não é mesmo? Qual deles você achou mais impressionante? Coloque aqui nos comentários. Te convido também a se inscrever em nosso canal. Toda semana te levamos para fazer uma viagem virtual para os lugares mais bonitos do mundo. Muito obrigada por me fazer companhia até aqui e continue viajando com a gente.